como tinha uma certa experiência, trabalhando em várias imobiliárias, então eu tentava ver onde tem essa dor, de fato, do corretor e trazer para não passar para a equipe. Eu conheço você me indicou alguém, mas aí eu não vou conseguir dar aquele atendimento que a pessoa precisa de urgência ali. Então é melhor um corretor meu atender do que ela ir procurar outro e acabar fechando também. Sim. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do nosso podcast. Desta vez eu tenho aqui o prazer, a honra de receber um grande amigo, né? Independentemente de qualquer coisa, eu acho que nós estamos juntos aí no mercado imobiliário, já é nosso cliente há muitos anos. Anderson Ramos, proprietário da Rede Mob. Meu amigo. Isso mesmo, amigo. É um prazer, viu, receber você aqui. Tudo bom? Satisfação participar aí desse podcast e se reencontrar, né? Sim. Quanto tempo assim, nessa correria do dia a dia. Tem um grande problema, mas estava nos bastidores aqui, ele, meu amigo, nunca mais eu te vi e tal. Aí eu dizendo, é porque eu fico em Aracaju e não fico, né? Viajando. Eu acho que esse ano, de 2025, a gente não se encontrou ainda, verdade, né? Primeira vez, né? Verdade, tá cara. Vendo? Verdade. No instante passou, a gente já tá... Estamos em maio, em né? maio. Agora. É verdade. Quase metade Mas do isso ano. é uma coisa boa. Significa dizer... Boa no sentido de que significa dizer que a plataforma está crescendo cada vez mais e a gente consegue levar cada vez mais qualidade. Com certeza, a gente tá acompanhando aí, né? Maravilha. Meu amigo, eu queria que você falasse um pouquinho como é que nasceu a Rede Mob, né? Sim. O que é que te motivou a fundar a sua própria imobiliária? Eu sei que você vem de uma carreira de corretor, mas como é que surgiu esse desejo, essa necessidade, enfim, de você empreender, de você abrir a sua própria imobiliária? Então, na verdade, o momento de empreender foi ali na pandemia, né? Ali eu já tinha uns 10 anos como corretor autônomo. Sim. Então nunca pensei em ter imobiliária. Só que aí começou a vir pessoas próximas para querer fazer o curso de corretor, querer estar trabalhando na área e pedir esse apoio. Então, de uma hora para outra, a gente pegou um empreendimento. Eu fiquei na coordenação do empreendimento ali, a gente vendeu em um mês todos os lotes lá dessa construtora. Uhum. E em seguida veio essa oportunidade de abrir a imobiliária para juntamente trazer aquela equipe, né? Trazer as pessoas que estavam querendo entrar no mercado para junto da gente, trabalhar conosco e todo mundo crescer. Então, abri a primeira empresa. Sim. Aí foi uma sociedade, passamos 2 anos, Sim. saí, né? Questão só Sim. de pensamentos mesmo, e abri a Rede Mob. Então, tem 2 anos já que a gente tá com a Rede Mob. E o pensamento é o mesmo, né? A gente trazer a equipe ali para ajudar na realização do sonho das pessoas. Legal. Agora, já começo com um fato curioso aqui, que você falou sobre venda de empreendimento. Isso. Né? Mas eu sempre vi você como um cara muito forte nos usados. Sim. Como é que foi isso aí? Começou com o empreendimento, depois meio que foi pro lado dos usados? Porque é uma dúvida muito grande de ou quem vai começar, ou quem já está ali, porque cai de paraquedas, tem muito produto para você poder vender. Sim. E aí, como é que foi essa escolha? Então, a especialidade sempre foi nos seminovos, né? Certo. Mas a gente vira e volta, acaba vendendo de algum empreendimento. E esse era um empreendimento que já estava bem adiantado. As obras estavam adiantadas e eram lotes. Financiamento direto com a construtora. Certo. Então, eu peguei ali algumas pessoas que já trabalhavam nesse nicho e foi mais fácil da gente conseguir vender em 30 dias. Então, todos. era isso que eu queria perguntar. Você acha mais fácil vender lote? Foi mais fácil porque você não tem a questão do financiamento, você não dependia de um banco para aprovação daquele cliente. Certo. O cliente tinha o interesse, queria daquelas condições que a construtora dava, ainda flexibilizava algumas formas, e aí era tranquilo, era uma oportunidade que a pessoa tinha de realizar o seu sonho, de construir sua casa à beira da praia. Entendi. Então, chamado pé na areia, né? Entendi. Então, foi fácil. Nesse sentido de termo de que a gente tem uma equipe boa também. Maravilha. Se vocês estiverem escutando de fundo aí uma zoadinha de café, porque o nosso pessoal tá preparando aqui um café quentinho para poder servir o nosso convidado. Inclusive, até eu quero, já aproveitando sobre essa questão
do café, eu queria deixar um brinde com você, porque aqui dentro já tem uma xícara para você poder tomar um café. Que top, viu? Mostra aqui nessa câmera aqui pro pessoal. Abra, por favor, o seu presente. Top. Gostei da cor, viu? Aqui, Gostou? Abra aí direitinho. Amigo. Que lindo, viu? Olha aí, Já a sua vou estrear, caneca. viu? Vai estrear agora, vem pra Essa cá. aqui. Veja aí o que, que tem mais aí. Coloca aqui um café. Corretor sempre, Tá vendo? busca sempre precisa. Uma xícara de café e uma agendinha. Corretor raiz. Exatamente. Muito obrigado, meu amigo. Eu te botar agradeço. aqui. Já pedi aqui pro pessoal colocar o seu café. Pronto. Prefere o que? Açúcar? O quê? Não, sem açúcar, nada, né? é isso O mesmo. cara é raiz mesmo, né? Deixa eu ver aqui. Obrigado, viu, Mica? Mica, como sempre, aqui nos bastidores. Muito Olha aí, o atenciosa café ela. quentinho agora pra você, tá vendo? Eita, que ela vou encher a xícara mesmo. Eu perguntei sobre essa questão dos lotes, meu amigo, porque Sim. eu ainda converso constantemente com corretores, outros gestores, e o pessoal meio que ainda em dúvida de qual caminho seguir. Porque nós vivemos aqui, pelo menos aqui em Aracaju, uma dinâmica de produto Misto. gigantesca, né? É. Você tem empreendimento vertical, você tem empreendimento horizontais, você tem lote, você tem seminovos, e aí você trouxe essa particularidade sobre ter começado com o lançamento justamente por conta daquele trâmite ali do financiamento, ser direto com a construtora Sim. e tal. Então, de repente, isso é uma coisa até interessante para você que não tem aquele norte ali ainda de por onde ir, de qual produto vender. Acho isso Foi bem um interessante. momento, né, que ali as pessoas estavam justamente buscando sair de um apartamento menor para foi o boom da Barra dos Coqueiros, a gente diz assim, que Sim. muitos lotes, até mesmo os Alphavilles ali, muitos empreendimentos que estavam parados, venderam bastante, principalmente os lotes, naquele período ali, que as pessoas queriam construir suas casas, então o próprio a Caixa em si começou a liberar um chamado financiamento, aquisição e construção, facilitou justamente a possibilidade do cara construir sua casa com recurso do banco. Então, não, o cara vai comprar o lote, mas vai demorar a construir, que era o pensamento que as pessoas tinham. Então, isso foi mudado justamente com essa nova linha de crédito que entrou. Certo. Então, o cara tinha ali o financiamento com a construtora, acabava quitando e ficava só com um, que era do banco, e já pegava também o dinheiro para construir. Então, muitas construtoras na época acabaram entrando também nesse ramo para fazer a casa projetada que o cliente queria. Entendi. Então, muitos sonhos de criança, do papel, foi começando a sair. Então, a gente viu vários condomínios agora com casas que a gente viu de modelo da Europa. Bacana. Lá na Barra dos Coqueiros. Meu amigo, queria falar um pouquinho o que é que mudou na sua visão de corretor depois que você passou a liderar uma equipe. Por quê? Quando você tá num polo, você é corretor, que você não precisa se preocupar com toda aquela retaguarda que envolve uma imobiliária, Sim. é uma conversa. Depois que você passa a ser gestor, a coisa é totalmente diferente. Muda. O que é que mudou na sua cabeça em relação a isso, meu amigo? Muda porque, quando a gente tá como corretor, a gente tem um pensamento, não, o cara devia fazer isso, o gestor tem que fazer assim, dessa forma, tudo. E quando a gente vai pra prática, a gente vê que é diferente. Nem tudo que a gente pensa ali como corretor, a gente consegue fazer como gestor. Mas a gente, como tinha uma certa experiência, trabalhando em várias imobiliárias, então eu tentava ver onde tem essa dor, de fato, do corretor e trazer para não passar para a equipe. A gente tentar ajudar a ser um conjunto ali, meio que uma cooperativa para todo mundo estar se ajudando. Sim, Então, sim, o ambiente, a cultura, o trabalho, um ajudando o outro. Então, o intuito sempre foi esse. E a gente não cometer alguns erros que a gente passou anos passados. Você sabe o que é que eu vejo, meu amigo? Eu vejo um mercado, muitas vezes, que... Qual é a história de todo mundo que vai abrir uma imobiliária? A pessoa é corretor, tem um desempenho legal em vendas e, beleza, vou abrir a minha. E ele só enxerga o lado da venda. Da venda, Que é a ponta do iceberg. Ele não consegue enxergar o que é que tá por baixo. E que eu acredito que seja até mais importante. Porque, assim, vender... É óbvio que você já sabe, não é à toa que você partiu para abrir a sua própria imobiliária. Só que o que está acerca da venda, o que está em volta da estrutura, é de uma importância tão grande para que você possa
ter sucesso nessa caminhada, nesse projeto, que muitas vezes, ou talvez por desconhecer esse lado, eu digo isso porque muitas vezes as pessoas chegam, não, eu quero o Supremo da minha imobiliária, porque ele era corretor lá. Quando a gente começa a explicar o que é a plataforma do lado da gestão, o cara, pô, tem tudo isso que eu preciso fazer e se assusta. Com certeza. E aí você tem que deixar, você que está pensando em abrir a sua imobiliária, você não é mais corretor, você agora é gestor. Nada contra dos gestores que ainda vendem, beleza. Mas você tem marketing para tocar, você tem financeiro para poder cuidar, você tem a parte tributária, você tem a parte de relacionamento com construtora, com cliente, com parceiro, tudo. Com isso, com aquilo outro. E vender, se for o caso. E as soluções de alguns problemas, né? Querendo ou não, principalmente no início, o cara tem que apagar o fogo ali de... Você tá pegando uma equipe iniciante. E aí você vai ter que dar aquele suporte, treinamento, tudo e acompanhar também. Então você deixa um pouco de vender e acaba gerindo toda a equipe ali. Você ainda vende? Vendo, mais indicação, né? Eu não pego, não recebo lead, então sempre vira e volta, tem alguma indicação que acaba fechando alguma venda. Então, às vezes eu não tenho mais esse tempo de estar cadastrando, de estar fazendo como corretor anteriormente. Então, o cliente quer um imóvel. Vejo se algum do corretor tem. Agora, caso eu não consiga, estou naquela semana bem corrida, não consiga atender, aí a gente acaba passando para algum corretor atender aquele cliente. Mesmo os que vem através de indicação. Que às vezes veio conheço você me indicou alguém, mas aí eu não vou conseguir dar aquele atendimento que a pessoa precisa de urgência ali. Então é melhor um corretor meu atender do que ela ir procurar outro e acabar fechando também. Sim, claro. Eu pergunto isso porque não existe uma regra, e a ideia não é estabelecer regras aqui, mas sobre gestores que ainda vendem, sim, gestores que, eu não vendo para não criar competição com minha própria equipe interna, aí agora você vende, não, eu só vendo se vier através de indicação. Então, um exemplo engraçado foi esses dias. O cara, uma indicação, me mandou um imóvel para cadastrar, né? Aí quando eu ia cadastrar tudo, um corretor lá cadastrou, acho que 1 hora antes, mesmo imóvel. Então, não tem a competição. É a meritocracia. Ele cadastrou primeiro, então, independente do seu gestor lá, o líder, o cadastro é dele. Sim. Entendeu? Então, lá a gente não tem essa competição. Tem que gerenciar esse tipo de conflito, né, meu amigo? Com certeza, mas a gente deixa bem claro e a todos que tem a parte da meritocracia. O primeiro que cadastrou é dele. Independente se for o irmão do cara que tá cadastrando lá, entendeu? Ele tem que ver que tem essa questão, para não gerar aquele conflito de interesse. Sim, né? sim. Uma guerra dentro da própria imobiliária. Com certeza. Então, o intuito lá é um ambiente saudável, competição entre eles, assim, de destaque, mas que não venha ultrapassar os limites, entendeu? É só mesmo para a pessoa motivar ali e tá engajando, querendo também estar ocupando aquele espaço. Vamos falar um pouquinho sobre ambiente? Vamos. Aumente só um pouquinho o seu microfone, porque... Não, aqui assim. Tá. Pra poder captar bem, porque você é um rapaz muito educado, fala baixinho. Inclusive, até peço ao pessoal aí o pessoal é ótimo, né? Por gentileza de dar um ganho aí no microfone de Anderson. Ele agora vai receber um troféu nosso. Olha, rapaz. Pela liderança que você exerce aí no mercado imobiliário. Vamos falar sobre o homem é presidente da Associação dos Corretores de Imóveis. Tem muita coisa aqui pra gente poder falar. Mas eu quero falar sobre ambiente, meu amigo. Sim. Porque a gente vê muito as imobiliárias se preocuparem com ambiente, infraestrutura física. E eu não tô falando disso. Sim. Eu tô falando sobre clima organizacional, ambiente de trabalho. Como é que você trabalha isso lá na sua imobiliária? Então, é justamente isso. Primeiro, a gente faz a entrevista, né, para a pessoa entrar e já passa essa questão da cultura mesmo da empresa. Então, ou seja, lá não tem queridinho de ninguém, entendeu? Independente de quem seja, a gente trabalha justamente com imparcialidade. Todo mundo aqui, dessa forma, recebe igual. Então, a gente tenta manter esse ambiente ali em harmonia e também a questão de um estar ajudando o outro. Às vezes um cliente tem um cliente, o outro tem um imóvel, então acaba um ambiente ali confortável. A gente tenta trazer, não pode deixar faltar o café, Sim. de fato, mas a gente tenta passar essa cultura, essa visão que a gente também
além de gestor, a gente tá ali para dar todo o suporte ao time, tá todos os dias lá. Então, o pessoal ele sente acolhido. Então, às vezes tem uma estrutura grande, mas você não tem contato com o dono. É isso que eu ia falar, Então, proximidade, né? então a gente tem muito dessa situação que dá esse apoio, às vezes emocional, tem questão psicológica Sim, mesmo claro. que O cara não que consegue acontece. performar se não estiver bem, né? Exato. Então é muito disso. Tem muita rotatividade. Às vezes o cara fechou ali à noite e na manhã seguinte já teve a desistência. Então, Da se não venda, você fala. da venda. Então, se não tiver um suporte, um apoio O cara já tá emocional, contando com aquilo ali, né, é, velho? o que a gente pode fazer, a gente sempre ajuda, né? Às vezes o cara, pô, tô precisando aí de uma antecipação e tal, vamos ver alguma situação dessa. Então a gente Vira vê. banco. É assim, eu fiz essa brincadeira aqui porque uma das primeiras perguntas que eu fiz foi: como foi você sair de Anderson Corretor para Anderson Gestor? Você tá falando exatamente os papéis, Então, né? foi um Ó, desafio, pô. E tem que dar um mérito a Zaqueu, viu? Porque sim, eu não queria. Ele, nosso amigo, amigo, você um tem que abraço. ir. Vai alguma sala ali ideal pra você, vamos lá, não sei o quê. Então, ele foi um cara que me ajudou bastante, pô. É, Até hoje. mandar um abraço para ele aqui, Zaqueu, né? Gente fina demais, um cara que é muito influente aí no mercado Sim. imobiliário. E sempre quando pode também tá indicando a gente, Ah, tá? Então sim, com certeza, pô. é uma troca, Acho né? que todas as imobiliárias que ele conhece, que ele Que ele indicou, vai indicando, mas ele assim, Zaqueu é sem palavras. Um abraço, viu, Zaqueu? Perguntei isso aqui se você ainda atua na ponta. Queria ver com você o seguinte, meu amigo. Como é que você vê o papel do corretor dentro de uma estrutura profissionalizada? Em que sentido? O corretor, como não existe como não existe uma questão de cobrança, porque não tem aquela questão de ser registrado e sim. tal. Mas se não trabalhar, se não encarar o trabalho de uma maneira profissional, é complicado. Como é que é? Se você puxa demais, pode dar problema. Se folga demais, também os resultados não acontecem. Como é que você trabalha esse sistema de acompanhamento, cobrança dentro da sua imobiliária? Então, hoje a gente tem que ter muita cautela, né? Que as pessoas, a gente vê mais uma acessibilidade em qualquer fala. Então, é tanto que a gente não tem muito essa pressão. Em alguns lugares a gente vê, o corretor ali não vendeu tanto, ele tá fora da equipe. Então a gente tenta ver, porque às vezes o cara, é um corretor bom, tudo, mas tá passando por alguma situação que tá atrapalhando ele. Então a gente tenta saber ali primeiro, entender o porquê e também ver a ele, mostrar que, ele não é um CLT, mas ele tem que trabalhar como CLT. Ele não pode ir, só vou no dia que eu tô de plantão. Pode, ele tem que ir, chegar ali 8 horas da manhã, preparar sua agenda, sua rotina e ficar até o horário que ele puder, até 18 horas, como de fato um CLT, para ele ter um retorno bem melhor, entendeu? Porque todo dia a rotina do corretor, todo dia que ele for fazer, ele tem algo diferente. Ele tem cadastro para fazer, se for no seminovo, tem clientes para retornar no perfil do acompanhamento. O cliente falou com ele semana passada e não teve retorno. Então, ele acaba tendo todo dia alguma coisa para fazer. Chegou cliente novo, chegou feedback, chegou um pós-venda, todo dia. Então, se ele organizar a agenda dele, ele vai ter várias coisas para fazer ali. Na verdade, são essas atividades que vão conduzir para a venda, né? Com certeza. Você ir construindo esse passo a passo, né? A venda não vai acontecer assim, pô, pode até chegar aquele cliente que está ali na boca do gol, mas na maioria das vezes não é assim, né? Você precisa ir conduzindo esse processo e são essas atividades diárias que vão fazer com que você chegue do outro lado. Eu digo isso porque parece óbvio, mas muitos corretores eles não querem entender isso. Eles querem só chegar, deu um lead que já está quente. E esquece que a proposta é justamente você ir fazendo esse dia a dia, Trabalho, ir fazendo esse acompanhamento para que você possa ter esse resultado do outro lado, não é isso, meu amigo? Com certeza. Maravilha. Vamos falar um pouquinho agora sobre representatividade e voz política. O Vamos. que é que te levou a aceitar o desafio de presidir a Associação dos Corretores? Rapaz, as coisas foram acontecendo. Foi que nem na empresa, né? Não queria ir, mas teve que tomar a frente. Então, é bem mais fácil.
Tipo, eu digo assim, porque quando você passa a ser gestor, toda a responsabilidade é sua. Diferente de você é um corretor autônomo, tem essa questão, por isso que eu disse, às vezes o cara não está acostumado ali com a pressão. Ele não tem um vínculo empregatício, mas ele, se ele for um cara regrado, ele tem que chegar no horário, tem que fazer todo esse acompanhamento, dar um retorno ao cliente, dar um retorno ao gerente. Hum. Então, veio também nesse sentido. A gente vinha já de um sindicato, acabou aquele período lá e a ideia de abrirmos uma associação. Então, passou um período com a pessoa, quando a gente fundou, a gente colocou uma pessoa como presidente, ele não quis mais, então acabou sobrando para mim. E que nem lá no condomínio agora. Eu tava como subsíndico, o síndico saiu, queria que eu assumisse. Eu disse, não, agora já chega, agora eu não pensei dá. que você Não, tinha agora não dá, porque... mais essa empreitada, Não, eu né? peguei até o sub. Cheguei no sub, eu digo, olha, vai ser a mesma coisa, eu vou ter que assumir, e aí vai me levar mais tempo, então eu já tô bem corrido, dei esse recuo, dei esse não, dessa não, vez. meu amigo. Mas aí o outro, acabando vindo as coisas, a gente tinha umas ideias, umas cobranças que a gente fez, então sempre juntando ali a categoria, fazendo os eventos, trazendo benefícios, com esse intuito mesmo de cada vez dar voz e trazer ainda mais melhorias para a categoria. Legal. O que é que você acredita são quantos anos já que você está à frente da associação? Esse é o segundo mandato. Mas já Mandato disse. de 3 anos, né? Então, Já disse que agora, próximo ano, acho que é 2026. Tem eleição, né? Aí não dá mais não. Já Vou passar o prometi. bastão, né? Já prometi a minha esposa, entendeu? Então, Vou ficar mais tempo com você, né? vou dar um apoio, posso ficar como diretor. Agora, como presidente, acho que cada local tem o tempo, né, de contribuição que a pessoa tem que passar ali. Lógico. Nesses 5 anos aí de mandato, o que é que você acredita que você até aqui tá deixando de legado aí pra categoria, de pautas que você lá atrás imaginava? Poxa, eu vislumbro que isso aqui deveria funcionar dessa forma e tal. O que é que você conseguiu construir e tá deixando para poder fazer essa passagem de bastão para o próximo? O principal ponto que a gente teve aí foi juntar um grupo, né, de corretores que antes tinha só o conselho, mas que era perfil diferente, né? Cada um tinha sua atribuição. Então, tinha o conselho, tinha já há muito tempo dentro da mesma gestão. Então, o grupo em si, acho que a gente criou esse desejo de ter uma renovação. Então, teve a renovação lá, tivemos vários eventos que a gente conseguiu trazer aqui, eventos de fora, nacional, que as pessoas não queriam fazer. A gente conseguiu trazer através da associação, conseguiu brigar, assim, cobrar, né? As prefeituras, a questão da celeridade dos TBI, de alguns cartórios também que estava demorando, tudo isso através da instituição. Porque uma coisa é sei lá, brigar, outra coisa é um CNPJ, né? Uma instituição ali apoiada pela classe e a gente conseguir trazer diversos benefícios. Então, um evento mesmo, agora a gente vai fazer um forró para mais de 600 pessoas. Festa open bar. O associado pode levar ainda um acompanhante. Então, com o intuito também da ação social ali, que cada um vai levar 2 kg de alimentos. Sim. Então, a previsão de mais de 1 tonelada de alimentos. Sim. Tudo isso através da associação. Assim, fiz essa pergunta para você porque, veja, você tem um papel do lado do gestor e você falando, porque uma coisa é Anderson e brigar, outra coisa é CNPJ. Não, na sua imobiliária você é um CNPJ, mas a instituição ela chega, por exemplo, para cobrar uma prefeitura, uma coisa com um respaldo maior por conta da categoria, tudo, ainda que a gente tenha o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que é uma outra instituição também, mas você vê, tem um sindicato também. Tem um sindicato, né? Que é o Sicov, né? Não, é o Sindimóveis. Sindimóveis, é o Sindimóveis, exatamente. E aí o que acontece? Você está preocupado com o ambiente extra imobiliário, que esse é o ponto que eu quero trazer aqui. Sim. E muitas vezes a pessoa se fecha dentro da sua estrutura e não entende que para o mercado como um todo evoluir, você é política, não tem outro caminho, né? Com certeza. Desde o nosso país, né?
governo federal, estadual, município e as categorias de classe, tá? Cada categoria tem a sua representatividade, com os corretores não é diferente. Sim. Então, assim, muito legal. Parabéns por essa questão de... Não é só festa, né? Tipo, tem a festa, mas tem a ação social também por baixo, né? Tá trabalhando tem ali. Capacitação. Uma tonelada de alimentos. Isso é muito legal. Então, assim, mostra o quanto você tá preocupado também com o social, né? Que assim, tá difícil da gente ver hoje em dia esse tipo de coisa, sabe, Anderson? Mas... A gente tá caminhando cada vez assim, as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas, entendeu, meu amigo? Sem olhar pro próximo. Tudo. Mais frio. Como é que eu posso melhorar, né, o entorno, não só dentro da minha estrutura, né? Fazer as vendas e tudo, a gente vai fazer, isso aí é óbvio. Mas como é que a gente vai ajudar a comunidade, ajudar os profissionais da categoria? Então, na época a gente começou com esse trabalho justamente na pandemia, né? Que aí muitos corretores ficaram sem trabalhar, né? Foi uma coisa loucura, impactante. Né, então, a gente começou a fazer esse trabalho social justamente para alguns corretores. E foi acabando expandindo para outras instituições, porque chegou, lá, né? Chegou alguns parceiros juntos que estão com a gente até hoje e deu esse apoio. Mas a ação social voltou principalmente para a área ali dos corretores que não estavam acostumados com a tecnologia, não conseguiram se adaptar, tiveram alguns que pegaram o vírus. Então foi uma coisa que a gente não parou. Eu peguei uma vez, parei ali 10 dias e só. De lá para cá a gente não parou. Legal, legal. Meu amigo, o que é que você aprendeu sobre o setor imobiliário nesses bastidores políticos? Eu tô perguntando isso porque o mercado imobiliário, como a gente enxerga numa roda de corretores, é um papo. Sim. Dentro das instituições a conversa é outra, totalmente diferente. Não, então, eu acho que todo corretor ele deve acompanhar, com certeza, o mercado imobiliário, como a política também. Ontem a gente teve um aumento ali na taxa Selic, 14,75. Então, o corretor que não acompanha isso, ele não vai saber que aquilo vai impactar. Sim. Na taxa do financiamento. Sim. Entendeu? Em toda a questão que você vai ter que apresentar ao cliente sobre a questão. Ou o cara vai investir, o cara só tiver muito dinheiro, for conservador, ou um cara que vai investir em imóveis. Certo. Então tudo isso impacta. Quando a gente teve ali, antes da pandemia, acho que a Selic estava a 2%, chegou a 2%. Então obrigou mesmo as pessoas a comprarem seus imóveis. As taxas de financiamento estavam muito em conta. Então não faltava recurso. Então, ou seja, nesse período agora, já teve algumas faltas de recurso. Sim. Então, a gente foi lá também cobrando, tanto ao governo, falou com o pessoal da Caixa. Então, o corretor tem que acompanhar isso. Então, muitos que estão na planta, eles não vê essa questão da demora em relação ao ITBI. Porque é a construtora que fica à frente, certo, né? Então, a gente também já somou forças para ver a questão do plano diretor. Eu acho que o corretor tem que acompanhar tanto a política, porque uma regrinha que muda ali, uma lei que muda, compromete toda a classe, a categoria e os próximos clientes que ele vai ter. Inclusive até a própria permanência da categoria, como alguns movimentos de mercado que já tiveram de querer tirar o corretor. Sim, né? Então. E aí foi barrado em Brasília. Então, tudo isso por lei. Eu pergunto isso porque, veja, o conselho é um conselho... O conselho agora falando do conselho do Cresce, né? Sim. Você tem os locais e você tem o federal. Sim. Né? E tudo funciona através de leis, né? E essas leis são aprovadas em Brasília. Então, se você não está por dentro do que está acontecendo, e aí vem as associações, vem as instituições de classe, justamente para estar brigando, para estar acompanhando. Então, eu acho que assim, tem muitas leis que a gente precisa aprovar ainda para o corretor. Sim. A gente não vê, de fato, nenhuma lei que beneficie ali o corretor. Até a própria questão da quando a pessoa se passa por um corretor. Sim, não é crime, né? Falsidade ideológica. Passa a ser só ali uma questão de... Fugiu o nome agora. Assim, falsidade ideológica. Não, né? não chega a ser um crime. Sim. Ela chega a ser contravenção. uma contravenção, certo. Entendeu? Certo. Aí vem a questão de fiscalização e tudo, né? Mas o que você está falando aqui é a pena ser muito branda, né? Na verdade, ser uma contravenção, na verdade. Se a gente endurecesse isso... a gente vê muita gente, porque você acaba, esses contraventores, acaba tirando o sonho das pessoas. Que o cara tá ali esperando, juntou a vida toda para comprar um imóvel, chega um cara desse, pega ali, leva o dinheiro da pessoa e acaba tendo uma pena bem pequena. Com certeza. Falando nesse cenário de mercado, né, que oscila bastante tudo,
falta de recurso muitas vezes, né? Quem deve ficar, né, com a mão na cabeça com isso é a Adriana, né? Rapaz, nem me fala. Que já teve aqui também no nosso podcast. Ela Porque deve ter contado. não depende dela, né? O correspondente bancário. Ela faz o meio do processo, né? Mas o Ou recurso seja, que ele vai na caixa. imagine, ela faz ali, né, a parte. Aí o corretor cobra ela, o vendedor vai cobrar, ou o corretor a ela, Sim, também se tiver o contato. claro, claro. E aí fica, o cara não recebeu o imóvel, o outro não recebeu o valor, o corretor não recebeu os honorários e ela fica naquele termo ali. Ela também não recebeu dela, né? Porque ela só Também. recebe quando sai, né? E aí tem a cobrança também do banco, que ela tem que bater a meta. Tem isso É também. verdade. Então, assim, nesse cenário de tantas oscilações, tantas expectativas, porque você falou agora há pouco aqui, ainda um pouco mais cedo, no corretor que o cara, pô, vendeu agora de noite, tudo certo e tal, o cara já tá fazendo fé naquilo, amanhã de manhã a venda cai. Como é liderar pessoas em um ambiente tão volátil? Porque gerenciar isso, eu acredito assim, é o correspondente lá do outro lado, né? Chega que o banco tá sem recurso, o corretor tá fazendo a fé aqui do outro lado. E aí, meu amigo? Então, eu passei por muitos períodos assim, muita oscilação, né? A gente pegou, acho que em 2014 ali, uma crise que seguiu até 2016, que foi muito pesado. Uhum, Então a gente viu muitos colegas saindo até do mercado. uhum, Então quem continuou acabou tendo essa resistência até hoje. Então vira e volta, quando o mercado está bem aquecido, acaba chegando aquela onda, corretores, mas qualquer coisinha, quando tem uma crise, acaba ficando realmente quem está ali e está engajado na profissão. Então a gente vê também, às vezes o cara é o primeiro lugar lá em vendas, é o melhor vendedor. uhum. E acaba, às vezes, a empresa, a imobiliária botando aquele cara como um gerente, um gestor, e muda. Por aí você já vê que muda totalmente. O cara não está acostumado, às vezes, a lidar ali com a equipe. Ele é aquela coisa dele tocar a visão dele. Então, Uhum. nem todo mundo tá também na pegada da visão dele. Então, Sim, a gente tem que ver essa situação para tentar manter o ritmo e a constância justamente na venda. Porque às vezes tem o cara, vende um ali, aí relaxa, passa um tempo para ir para trabalhar e volta para querer vender outro, e às vezes uma venda demora, tanto pela falta de recurso, pela falta ali a demora do financiamento, como também para chegar ao cliente e fechar o imóvel que ele procura. sim. Tem às Agora, vezes cliente que demora 6 meses aí para estar comprando, fazendo sua compra, sim. pesquisando, Ou mais. estudando ou mais. Se for Ah, principalmente os de alto padrão, demora um pouquinho mais. sim. Agora, eu acho que parte da sua fala traz muita questão de vontade. E eu entendo que é difícil a gente colocar vontade dentro de uma pessoa, porque motivação é diferente de vontade, né? É. É assim, o que é que te move? Você vai ter seus motivos, eu vou ter os meus, e tá tudo bem, porque somos pessoas distintas. Mas como é que você trabalha isso? Para mim é super difícil. O cara fez uma venda, se aquietou. E como é que você bota essa vontade dentro da pessoa? Então, aí que Eu acho tá difícil, né, uma cara? questão que nem todo dia a gente acorda motivado, Sim, entendeu? Às vezes eu tô lá pra baixo, triste, só que eu não posso passar isso pro time. sim. Então, ou seja, a gente pede que eles tenham a disciplina, entendeu? O cara Hum, pode estar ali desmotivado, mas se ele tiver a disciplina de estar fazendo ali aquela questão da sua agenda, do seu atendimento, ele vai ter o resultado. Porque às vezes o cara tá motivado tudo, mas se ele não tiver planejamento, organização, você vê de nada. Então a gente vê que o esforço ele vale até mais do que o talento. Então o que a gente pede é justamente isso. O cara ele tem a disciplina. Ah, acordou triste, tá para baixo, a mulher deixou, tá com dívida, ele vai ligar pro cliente. Ah, tá triste, ligue pro cliente. Entendeu? Faça a venda, mas que ele tenha a a venda disciplina. acontecer, vai ficar feliz rapidinho, né? Já melhora um pouco. Qual é o maior erro que você vê, meu amigo, gestores cometendo hoje? Você conhece muitas pessoas, né? Se Sim. relaciona com muitas pessoas e como é que você, assim, se você pudesse deixar aqui, qual é, assim, velho, isso aqui eu vejo muito acontecer e como é que você acha que a gente poderia evitar? Isso eu tô falando no aspecto empresarial, de gestor de imobiliária. Você enxerga alguma coisa que você olha assim, cara, isso aqui eu vejo acontecendo muito e de repente uma coisa até que já aconteceu com você lá atrás e que você não faria hoje, Então, a né? gente vê o que eu vejo em muitos lugares é a falta de capacitação. O cara com receio de ensinar ao corretor
para ele, às vezes, não ficar sabendo de tudo e pensando em largar a imobiliária. Então a gente vê, em vários casos, essa falta de treinamento por isso. Então, eu acho que o cara, se ele tiver ali um ambiente agradável, se ele tiver aquele suporte, Sim, o treinamento é a cultura da empresa. sim. Então, ou seja, eu acho que o cara ele tem que ter esse pensamento, até porque ele não quer ver o corretor dele passando informações incorretas. Então, nem chegar para, como a gente vê em alguns lugares, o cara chegar com o cliente e joga para o gerente. Ai, tô com esse cliente, ele quer esse imóvel, veja aí. E Uhum. pronto, sai. Então, acho que o principal ponto é esse, né? É. Um dos principais erros que a gente vê. No caso, a falta de capacitação. E sobre esse ponto que você trouxe, da pessoa não querer treinar com medo do que o corretor vai aprender e tudo, Sim. aí você tem dois caminhos, né? Ou você fica com ela dentro da sua estrutura, tomando seu tempo, ocupando espaço, né? Queira ou que não queira, você tem que gerir essa pessoa que está lá dentro. Sim. Muitas vezes o gestor ele não tem essa noção de que, não, porque o corretor não tem vínculo empregatício, tá, eu coloco lá e tal. Mas alguém tem que gerenciar ele vai estar tirando dúvidas sobre uma coisa ou outra, ele está tomando o seu tempo, não é isso? Exato. Se ele souber, né, economiza o tempo dele, o seu tempo E te dá resultado. e dá resultado. Então, você prefere ter uma pessoa incapacitada dentro da sua estrutura ou você prefere ter uma pessoa capacitada com o risco dela sair amanhã? Mas veja, nem na iniciativa privada que eu tô querendo dizer, com vínculo de emprego, com contrato, Nem no concurso público, nem no concurso público a pessoa pode chegar chegar lá e dizer assim, ó, eu quero sair. Pois Não vai é, sair? né? Um negócio melhor, tudo. Exato, entendeu? Então, eu acho que isso é uma grande, assim, é uma barreira que já deveria ter sido quebrada há muito tempo. Na Sim. verdade, a empresa ser um polo de distribuir conhecimento, porque tá todo mundo ali, digamos, no mesmo barco. Com certeza. Né? Então, se a gente for compartilhando informações uns com os outros, eu acredito que todo mundo sai ganhando. Meu amigo, queria falar com você agora só um pouquinho sobre estratégia e visão de mercado. Sim. Quais comportamentos é que você acredita que definem os profissionais que vão sobreviver e crescer nos próximos anos? Eu estou perguntando isso por quê? Porque você falou dessas ondas. O mercado tá bom, um bocado de corretor vem. O mercado fica ruim, um bocado sai. É que vai determinar com que a pessoa fique, se ela quer de fato seguir na corretagem no longo prazo. É que vai determinar com que ela fique e não só fique, ela cresça no mercado. Então, o primeiro passo é o corretor ele se adaptar, né, ao mercado. Ele tem que acompanhar essas mudanças. Então, foi o que aconteceu na época dos jornais. Quem ficava ali no jornal, no classificado, viu as mudanças pelos portais. Então, muita gente não pegou esse time, essa mudança, WhatsApp, Instagram. Então, a gente vê o forte ali das redes sociais, mas eu acredito que o principal mesmo ainda é a gestão de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Tanto que você vê, não conseguiram ainda tirar o corretor por causa disso. Tem a questão da... Assunto polêmico, viu? Eu espero que demore ainda alguns anos. Não, polêmico porque... Desculpa me interromper, Sim. mas polêmico porque a pessoa está comprando, o cliente final, está Sim. comprando muitas vezes o maior bem da vida dela. Com certeza. Né? E máquina que vai atender, eu trabalho com tecnologia, mas olho para isso como um certo, assim, sabe? Eu acredito que possa facilitar, sem dúvida. Não, com certeza, agilizou demais. Com a assinatura digital que a gente tem hoje, entendeu? Sim. Às vezes a gente vende para cliente de outro país com essa assinatura. Então, ou seja, o corretor tem que usar essas ferramentas para facilitar o trabalho dele e agilizar. Dúvida, então, ele tem que acompanhar, chegou um IA, chegou isso e aquilo, vou usar isso a meu favor. Não contra. Sim. Então, mas é isso que ele tem que aprender. Por isso que ele tem que estar se adaptando a essas mudanças, às tecnologias, mas também tá na questão do humano ali. Exato. Das pessoas. Pessoas compram de pessoas. Exato. Inclusive, até essa é a minha próxima pergunta. Tecnologia, ameaça ou oportunidade? Então, é essa questão. O corretor tem que se adaptar, né? Não tem jeito. É um avanço que a gente vê aí que não vai voltar atrás. Não vai ter essa questão Sim. Não vai ter mais, vai ser disso pra frente. A gente vê hoje o atendimento, tudo baseado na velocidade que a pessoa consegue dar um retorno. Sim. As pessoas hoje estão muito imediatistas.
Então, se ela tá ali na internet, tem alguma questão em algum portal, ela quer ser atendido rápido e às vezes o corretor ele precisa usar essas ferramentas até para tá dando aquele atendimento, como também tá organizando suas tarefas, próprio CRM aí para fazer esse acompanhamento. Porque imagine, Gabriel falou comigo, não, Anderson, eu quero ver um imóvel próxima semana. Se não tiver uma agenda, tudo organizado, mas vai passar. Gabriel quer um imóvel tal, tal, tal. Ele pode anotar no caderno, mas fica bem mais fácil quando você usa essas ferramentas até para você programar dia, hora, o lembrete, já fazer uma seleção ali daqueles imóveis que você está procurando. Nem para ele perder o tempo dele, nem para você também estar indo visitar um imóvel que nem seja as características que você está procurando. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Você falou muito sobre o corretor estar se atualizando, buscando e tudo. Como é que você, Anderson, se atualiza? Quais são as suas fontes? Para que você possa até compartilhar um pouquinho aqui também com o pessoal. Então, a gente acompanha mais pelas redes sociais mesmo. YouTube, Sim, Instagram. sim. Então, essas questões de mudanças na política ali, questão do... mudou o normativo lá dos bancos, mudou a taxa de juros, mudou a cota de financiamento. Porque hoje a gente tem ali mais de 90% dos clientes vão através do financiamento. Sim, claro. Um outro que vem à vista, né? Difícil. Cresceu muito a questão dos consórcios. Então, tudo isso a gente tem que entender. Até para poder acompanhar, passar para o cara que está comprando, como também para o vendedor, clientes. Sim. Então, a gente faz esse estudo e sempre tenta ali estar aprendendo mais. Tanto com os corretores, como nos próprios treinamentos da equipe. Sim. Até porque você falou tem que passar tanto para quem está comprando como para quem está vendendo, porque muitas vezes pode chegar para comprar aquele imóvel uma carta de crédito. E aí o vendedor, sim, mas e aí, como é que funciona isso? Como é que eu vou receber? Papapá, não sei o quê. Isso, né? Então... Às vezes o corretor perde a venda porque passa uma expectativa, sei lá, para o comprador de que vai ficar... Não, o financiamento vai ser resolvido em 10 dias. Aí tem certeza que Difícil, né? Então o cara tá na expectativa ali, e às vezes você o cara gera tá... o contrato. Isso, às vezes o cliente, o vendedor tá precisando daquele dinheiro, tá vendendo aquele imóvel, urgência. Tudo, e já tá botando em mente aquele prazo que você passou. Então. E aí volta pro problema da educação, porque tipo assim, você tirou esse prazo de onde? Da sua cabeça? Porque se você for conversar com o correspondente bancário, ela vai lhe dizer, olha, um tempo médio, e ela não tem como garantir nada, por quê? Porque pode dar uma inconformidade, porque pode... Dar algum problema na engenharia do imóvel. Sim. Tudo isso. E aí vai postergar ainda mais. E tem a falta de recursos. Então, assim, eu diria que o processo a atuação imobiliária, e aqui agora eu tô falando específico para corretor, tá? Ela envolve muita coisa. Então, vamos aqui. Você falou muito de rede social. Pô, a pessoa tem que... tá na rede social... Muitas vezes até fazendo um vídeo, publicando um imóvel, tudo. Isso tá no âmbito do marketing. É uma coisa. Aí beleza, gerou o lead, vai atender. Tá certo, atendimento. Boas práticas de atendimento, como entender o cliente, deixar o cliente falar, isso, aquilo, outro. Isso aqui tá no âmbito da, digamos ali, da negociação, do atendimento. Fechou. O cliente diz que quer. Aí vem o financiamento. Se for comprar financiado, né? E aí vem entender a parte de cartório. Tem que entender tudo, a né? documentação do banco, qual a melhor taxa de juros. Melhor taxa de juros. No cartório, se for à vista, beleza, vai lavrar a escritura. Se não for, o contrato de financiamento tem força de escritura. Exato. Né? O registro no RI. Você sabe, tudo meu amigo? Isso. Então, isso é capacitação, entendeu, Anderson? E você tá batendo muito nisso e eu concordo 1000%, meu amigo. Porque se o corretor não tem essa visão do todo, fica difícil, né? Porque você cobra que ele faça uma coisa, mas ele não consegue enxergar o sistema de cima, a operação de ponta a ponta, entendeu? Sim. Que aí são várias engrenagenzinhas até você chegar lá do outro lado. O cara assinou o contrato ali, aí pergunta qual é o próximo passo. Sim. Aí o corretor, não, deixa eu ver aqui. É complicado. É complicado. Exato. Mas passar segurança. E aí vem, né? As imobiliárias, por um lado, tem sim, no meu ponto de vista, esse dever, essa responsabilidade de mostrar esse caminho para o corretor. Sim. Por sua vez, o corretor não deveria se acomodar e ficar esperando só a imobiliária fazer isso. Por exemplo, esse trâmite é feito pelo correspondente bancário. Muitas vezes a imobiliária não tem um correspondente interno. Cara, vai lá no correspondente bancário.
Marca Então pede até para dar um treinamento, até para acompanhar o passo a passo, inicial, simulação, tudo. Exato. Fazer simulação, que é outra coisa, outra dificuldade. Então, você sabe que isso muitas vezes é um motivo da pessoa se frustrar na carreira, cara? Com certeza. Porque veio com aquela expectativa gigante e tal, e aí quando começou a ver, pô, peraí, ainda bem assim, não sei disso e tal. Mas é normal, você precisa buscar as informações, não é isso, meu amigo? Isso mesmo. E quando você tem a informação, fica bem mais fácil de você conduzir a venda. Você vai, não, tem essa situação aqui, você vai conseguir entrar no programa, Minha Casa Minha Vida, exemplo. Várias situações que você consegue dominar. Inclusive até o pessoal da Fontes esteve aqui, contou um caso assim, impressionante, assim, de uma situação que teve, de uma cliente que tem aquela questão da pessoa não poder ter, não consegue mais ter o benefício porque já tem um imóvel naquela região. Mas na verdade, a pessoa, ela conseguia fazer com que a pessoa se encaixasse porque ela era do interior, mas trabalhava aqui, tinha um negócio aí, né? E aí você vê assim, cara, veja, isso é um fato que muitas vezes faz com que você perca a venda. Entendeu? Então, porque o corretor, ele vende informação. Quem vende o imóvel é o proprietário, né? Sim. O corretor, ele vende a informação ali. Então, ele tem que saber tanto do imóvel como a parte que o cara for querer. Ou à vista ou o financiamento. Boa. Gostei dessa fala, viu, Anderson? Corretor vende informação. Muito bom. Porque o imóvel, ele já tá meio que vendo ali, né? Tipo, aqui tem isso, aqui assim, beleza, eu tô vendo, mas... E o trâmite, né? O que é que tá por baixo e tal? Tem algum problema de documentação? Pode financiar, não pode e tal? Mas é isso que tem que analisar. Eu já acho que o corretor, bom, se você é um corretor experiente, eu acredito que você já faça isso. Mas para mim, o corretor já tinha que, pelo menos, ter a matrícula desse imóvel, saber como é que tá tudo certinho. Porque às vezes, tem que fazer uma averbação. Não vai passar, meu amigo. Vai passar? Vai ter que fazer a retificação para depois... Né? E se for uma averbação de obra, de construção, aí vai gastar um pouquinho mais. Aí tem que estar vendo se o cara vai querer dar continuidade dessa forma, entendeu? Porque senão perdeu tempo, perdeu ali a expectativa. Esse caso aqui que a gente está conversando bate muito com a história tanto da expectativa do vendedor como do corretor. Sim. Veja, e muitas vezes a culpa foi do corretor, porque você começou um processo com um imóvel que não estava 100% regular. E é seu papel saber se esse imóvel... Porque vamos lá, você tem um corretor da sua imobiliária. O cara vai fazer um cadastro de um imóvel. Sim. Beleza. Se a imobiliária tiver um padrão de análise para poder saber se tá tudo certinho, ótimo. Mas se não tiver, tá dependendo que o corretor busque essa informação junto ao proprietário. Aí você, corretor, não levantou as informações. Aí o imóvel tá na prateleira da imobiliária para ser vendido. E aí começa a gerar lead, não sei o que, tarará, aí avança na negociação, quando vai ver, opa, não pode financiar. Já aconteceu isso? Então, já é uma cultura, infelizmente, daqui na parte de vendas, né? Sim. Muitos cadastram, de fato, sem antes estar analisando a questão da documentação. Mas o próprio proprietário não envia, não tem ali uma certidão, não quer pagar até encontrar um cliente. Então... Eu já vi outros... Mas quanto é que é uma certidão, cara? Vamos botar R$100 aí. Pelo amor de Deus, né? Entendeu? E aí, às vezes, você já tira o risco de tanto ter algum problema ali, até para você saber se realmente o imóvel é daquela pessoa, sim, como também se tá averbado, se tá tudo regular conforme o banco pede. Exatamente. Porque se não tiver, não vai não, viu? Bate lá, o banco diz, vocês precisam, primeiro precisa ajeitar. E se envolver questão, a casa tá aqui, mas o cara fez um puxado, o cara fez isso. Aí, meu amigo, foi pra lá. Meu amigo, já me avisaram aqui que a gente já tá no nosso tempo já. Eu disse, eu não sei, rápido, que ia passar rápido. Mas assim, fale. Não, é rápido. Tem que marcar uma tarde toda aqui. Ele disse. Mas eu quero, assim, 5 minutinhos finais aqui. Sim. Primeiro, para saber de você um valor inegociável na sua imobiliária, que você, assim, pode acontecer o que for, o problema que for, mas, assim, isso aqui eu não abro mão de que funcione desse jeito na rede móvel. A questão principalmente aí da transparência, né? Transparência, lealdade, ética, tudo isso é que a honestidade em si, ser honesto, entendeu? Porque às vezes acontece alguma coisa, é melhor a pessoa falar a verdade do que tá gerando ali uma mentira e ocorra um problema grave até para a empresa, né? Que é aquela questão,
O cara tá comprando do corretor, mas ele tá vendo uma empresa por trás, um CNPJ. É a história no direito a gente chama isso de responsabilidade subsidiária, ou seja, você tem uma coparticipação, porque ele está dentro Exato. da sua estrutura, Então, né? ou seja, às vezes o corretor fez alguma coisa ali, o cara vai botar a empresa. Sim. E amanhã aquele corretor não pode estar lá. E a empresa está respondendo. Sim, claro. Então, essas questões que é inegociáveis. Perfeito. Entendeu? O aprendizado da corretagem que você levou para a vida toda. Gratificação, né? Tudo que eu tenho hoje foi graças ao mercado imobiliário. Uhum. Então, fora isso, a gente conseguiu realizar o sonho de muitas pessoas que nem imaginavam poderiam ter sua casa própria. Questão de ouvir um e outro, não, você não vai conseguir, você não pode, não sei o que, é difícil, é burocrático. E quando a gente pegava, as pessoas acabavam pegando uma parcela até do financiamento até menor do que pagava de aluguel ali. Sim. Em alguns casos é empresário da entrada. Mas você só consegue fazer isso se entender, né, meu amigo? Se o corretor tiver apto para passar essa informação. É o resumo, né, de tudo que a gente conversou aqui. Você só consegue, nesse caso que você está falando aí, você está ajudando o próximo. Primeiro você começou dizendo sobre as suas realizações pessoais, tudo que você tem vindo da corretagem, o fato de você ser grato por isso, e por um outro lado de você estar ajudando a viabilizar o sonho de outras pessoas. Sim. Agora, para você aplicar esse caso aí do que você falou, você só consegue fazer isso se você olhar e entender tudo que pode ser feito, quais são as possibilidades, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena. E aqui já entra até em questão de tipo de financiamento. Pô, talvez isso aqui não seja melhor para essa pessoa, porque vai influenciar uma série de coisas, né? Mas você só tem como saber isso se você tem o conhecimento. Isso se mesmo. não tiver, fica difícil, né, meu amigo? Com certeza. E às vezes é questão de 1 centavo, faz uma diferença na taxa de juros do cara. Muda totalmente. Então, isso que o cara tem que entender também, o corretor, o cliente, né? Ver essa situação para ter uma condição bem melhor. Porque ali o financiamento normalmente a gente bota para 30, 35 anos. Uhum. Então, imagine, R$100 durante 35 anos. Com juros em cima. É muito, né? Pois é. Meu amigo, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Antes de eu poder te agradecer, eu queria que você, nessa câmera aqui, Sim. Sua mamãe tá aqui nos bastidores também. Eu assisti, tava filmando ali também. Eu quero que você fale nessa câmera aqui, deixe o seu agradecimento para as pessoas que fazem sentido para você, que te ajudaram nessa caminhada. Fique à vontade, sua equipe, todo mundo aqui, nessa câmera aqui. Primeiramente a Deus, né? Sim. Me dá saúde, coragem, determinação para estar tendo essa coragem ali de empreender, a gente trazer a equipe, né, conosco, ajudar várias pessoas ali, pessoas que não esperavam também chegar onde chegaram, crescer com a gente. Então, o intuito é esse. Hoje a gente tem muito, e às vezes o próprio corretor receber mais do que a gestão. Vai depender muito dele, do trabalho dele. Jura? Já vi com vários certeza. casos. Então, trazer a família, né? Agradecer a família em si, a todo o time da Rede Móvel, a equipe lá, que move, às vezes, como eu disse, às vezes tá para baixo, mas aí vem um e já vem, rapaz, o que é que tem com você hoje? Tá meio assim, aí já anima ali. Então, os parceiros, né? Como a gente falou aqui, o Zaqueu, a Adriana também. Sim. O Supremo também ajudou bastante nessa parte, como é que vai conduzir cada etapa, né? Os treinamentos ali, muitas coisas importantes que a gente aprendeu e botou em prática na gestão. Então, meu amigo, é isso, é todo o mercado imobiliário aí, só gratidão. Maravilha. Vai mandar um beijo pra mamãe que tá aqui? Ela tá mandando eu mandar um beijo. Pra ela, não, mas e pra sua esposa também, pra minha esposa, claro. pros Gente, meus filhos. E você que não manda entendeu? não, porque quem manda lá no financeiro é ela. Exato, com certeza, meu amigo. Meu amigo, muito obrigado pela presença. Não tenho dúvida nenhuma de que quem acompanhou até aqui esse episódio tem muito o que aprender. Falamos sobre mercado, sobre associação, sobre corretores. Conhecer um pouquinho, né, da minha história. Sim. É pouco só, a gente não contou muito não. Mas também não tem, senão a gente ia ter que ficar aqui uma semana, né? Mas assim, sorte, sucesso, vida longa lá para sua imobiliária. Um abraço para você, para sua equipe, para sua família, sua mãe, sua esposa, todo mundo, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Deus abençoe a todos. Amém a todos nós. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, espalhe esse episódio
para outros colegas de profissão que possam estar se beneficiando desse conteúdo passado aqui por Anderson, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.